Nós vamos ler alguns versículos e vamos passear pela Bíblia um pouquinho e vamos refletir um pouco sobre algumas áreas da nossa vida. Todos acharam? Amém? 1 Coríntios 4, 1 Timóteo 4. Diz assim: o Espírito de Deus, eu estou usando a linguagem de hoje, tá, irmãos? Diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles obedecerão a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. E esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência morta, como se ela tivesse sido queimada com ferro em brasa. Aí vamos pular para o versículo 6. Se você der estes conselhos, isso é Paulo falando a Timóteo, aos irmãos na fé, será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as palavras da fé e com o verdadeiro ensinamento que tem seguido. Mas fuja das lendas pagãs e tolas, para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais. O exercício físico, na verdade, tem algum valor. Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é vida. Tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze porque você é jovem. Mas para os que creem, seja exemplo na conversa, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E até que eu chegar, procure dedicar-se à leitura em público das Escrituras, à pregação do Evangelho, ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e dedique a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e também do seu ensino. Continua fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que ouvem. Queria destacar essa primeira frase do versículo 16 assim: cuide de você mesmo, cuide de ti mesmo. E também daquilo que você ensina. Paulo está fazendo várias recomendações a Timóteo, que é um pastor jovem. E ele está fazendo umas recomendações, principalmente, de como ele deveria ser exemplo na fé para os outros irmãos. E que ele deveria buscar aprender o melhor na palavra de Deus. Tendo cuidado com fábulas, com conversas tolas, mas se dedicando ao exercício de uma vida espiritual para que ela pudesse progredir. Como? Aprendendo a palavra de Deus e ensinando aos outros a guardarem aquilo que ele tinha aprendido. Ele vai dizer logo para ele, olha, vai chegar um tempo em que muitos vão ensinar doutrinas de demônios, que muitos vão ensinar coisas enganosas. Já naquele tempo existia, não diferente de hoje, os muitos enganos que se ensina a respeito da palavra de Deus. As muitas doutrinas enganosas que se ensina a respeito da palavra de Deus. E como é que eu aprendo a verdade e não aprendo a mentira da palavra de Deus? Com a palavra de Deus. Esses dias eu estava vendo na televisão, e aí, num determinado programa, a pessoa que estava explanando a palavra, aí começou a
a falar, e normalmente faz um ataque muito grande a pastores e a outras igrejas e tal. E eu fiquei pensando e meditando enquanto ele estava falando e fazendo os ataques dele a algumas igrejas, e principalmente aos pastores e tudo mais. E eu até comentei com a Criana, eu falei assim, interessante, porque ele ataca as outras igrejas, mas até agora ele não disse a que veio. Ele não expõe a doutrina dele. Ele fala mal dos outros, mas não diz exatamente no que ele crê, que doutrina ele está se baseando. Ele fala uma coisa assim, muito geral, principalmente atacando os outros. Então, normalmente, o ensino é em cima de um ataque à doutrina já constituída de outra igreja, mas não apresenta exatamente o ensinamento que ele tem, por exemplo, a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da salvação, da pessoa de Deus. Mas ele vai se fazendo exatamente nesses ataques. Às vezes, como a gente gosta de ver o circo pegar fogo, a gente até gosta. Mas se a gente não está sedimentado na palavra, a gente vai entrando na conversa fiada do camarada. E aí é a hora que a gente vai, peraí. Não, tudo bem, está falando disso, mas até agora você não me disse realmente qual é a sua praia, qual é a sua história, de onde você veio, o que você está querendo. Quais são as suas bases bíblicas que você está se baseando para falar isso, falar aquilo? Eu tenho visto você exaltar o seu conhecimento da Bíblia, mas quem são vocês? E o que vocês acreditam? Todo grupo acredita em alguma coisa. E ele deve dizer o que acredita. E quando você diz, aí o que eu posso fazer, eu que estou ouvindo? Ver se realmente isso tem a ver com a palavra de Deus. A gente tem que ficar atento. Porque o ensinamento errado, o ensinamento da apostasia, ele não é direto. Ele não vai diretamente. Não foi assim diretamente que a serpente tentou Eva, mas ela vai sutilmente levando ao erro. E aí a gente precisa sempre estar voltando à palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Como a gente falou no domingo passado. Como é que a gente vai viver aquilo que não aprendeu? Não pode viver aquilo que a gente aprende. Estava contando para a Criana hoje, vocês sabem que eu tenho uma sobrinha, que agora em abril ela faz 3 anos, já está uma mocinha. E eu estava pensando, meditando sobre ela ontem, que é tão interessante, né, que a gente viu ela pequenininha, nenenzinha, com 1 semana, aquele negócio todo, não falava, só chorava, aquele negócio, põe no colo, né, tira foto, tira foto, tira foto. E ontem eu estava conversando com o pai dela, que veio me contar como foi lá a convenção, e nós ficamos lá no quarto dele, né, até quente, no ar-condicionado, e ela entrou. E ela bateu na porta, porque o quarto estava fechado, bateu na porta e abriu assim, e a gente conversando, e ela parada, falando assim, dá licença. E a gente conversando, né, eu e ele, e ela, dá licença. E a gente, dá licença. Aí nós tivemos que parar. Pois não, a senhora pode entrar. Aí ela entrou. Aquela menina assim que só fazia chorar e tal, assim, que ela agora já está aprendendo o convívio com o outro. Dá licença, obrigado, por favor. Ela já entrou na fase de aprender a conviver com o outro. Ela cresceu, mas ela precisou aprender. Ela aprendeu com o pai, com a mãe, aprendeu na escolinha, que quando você entra no lugar, você pede licença. Quando 2 pessoas estão conversando, você não interrompe, você pede licença. Você quer sair, eu vou sair e volto já. Ela fechou a porta. Isso a gente vai ensinando. Ninguém aprende desde o início. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo. Mas a gente tem que ir aprendendo. Da mesma forma é a vida cristã. A gente não nasce sabendo tudo sobre a vida cristã. A gente vai aprendendo.
E a gente aprende onde? Na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos.